Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado. E hoje eu vou trazer uma lâmina que recentemente ela perdeu a votação para uma outra lâmina fantástica do vídeo de domingo. E só que acontece, essa aqui foi uma indicação, uma colega de trabalho minha me pediu uma lâmina para proteção dela, para defesa pessoal. Ela falou, poxa, você me consegue uma lâmina? Eu falei, tá, o que você está querendo? Ela falou que estava querendo uma lâmina que ela não precisasse ter muita habilidade. E uma lâmina que fosse utilizada, em último caso, para defesa, em certas situações onde ela não pudesse fugir, onde ela fosse pega de surpresa, alguma coisa do tipo. Então, teve alguns pontos que eu levei em consideração, e como eu vou dar essa lâmina de presente para ela, eu tomei a liberdade de já gravar um vídeo logo, até mesmo para, como eu vou deixar de ter essa lâmina no meu acervo, na minha coleção aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá? Primeira coisa, se inscreve no canal, dá o like, comenta alguma coisa, hype o vídeo. Isso é muito importante para que eu tenha aquela sensação bacana de que a gente está na mesma pegada. E isso me motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Bom, pessoal, aqui é uma lâmina que essa não tem marca nenhuma. Link aí na descrição. E ela é uma lâmina que ela é inspirada, né? Ela é uma cópia de uma lâmina da marca Smith Wesson. O modelo dela é o HRT, que traduzindo seria algo como equipe de resgate de refém, algo nessa linha. É uma lâmina punhal, certo? Uma lâmina que tem aço inox, uma lâmina que tem uma espessura aqui de 3 milímetros, que é bastante espessa. Ela é high tang, então ela vem até aqui embaixo, que vocês ainda conseguem ver um pedaço da lâmina. Então ela vem aqui afinando. Uma lâmina muito interessante, ela é bem robusta. O cabo dela é de um polímero emborrachado, algo assim. Você vê que ela tem até uma... Você consegue apertar aqui, não é um plástico duro. Parece que é um pouco emborrachado. O que eu achei interessante nessa lâmina, baseado na realidade dela? Do jeito que ela tirar essa lâmina, ela tem como fazer a pegada aqui. Tem essas ranhuras aqui que ficam bastante confortáveis. Aqui da mesma forma, aqui da mesma forma e aqui da mesma forma. Então, da forma que ela tirar da bainha, ela vai conseguir ter uma pega perfeita. Isso eu achei que é importante para ela. Segundo, essa corrente aqui, pessoal, que eu vejo algumas pessoas tirando e botando paracorde. Bom, pessoal, se você vai usar uma lâmina para sua segurança, você não vai amarrar uma corda no seu pescoço. Tem que ser uma corda que, se você forçar, ela arrebente. Para você não dar pro inimigo a possibilidade de facilitar ainda mais o trabalho dele. Então, com essa cordinha aqui, ela consegue, num tranco, arrancar do pescoço dela e não tá sofrendo aí nenhum tipo de problema de sufocar, né? Então, isso daí é essencial. Então, nada de trocar isso aqui por paracorde. Ah, mas eu quero usar ela, monge, no mato. Pessoal, isso não é uma lâmina para te acompanhar no mato, para os seus trabalhos mateiros, para suas atividades outdoor, a não ser que seja uma lâmina de segurança. E aí, volta ao ponto inicial de deixar com essa correntinha aqui. Vamos lá. Eu vejo muita gente na internet, ela tem essa bainha de polímero, o que é muito importante, porque se ela cai, ela não vai ter nenhum perigo dessa lâmina machucá-la. E isso é essencial. Você não vai querer que o seu próprio mecanismo de segurança se volte contra você. Então você tem que ter uma bainha fixa aqui. Essa aqui é uma bainha de polímero, nada demais, certo? Ela tem esses furinhos aqui, não dá para botar alguns clipes com multiclip, coisas desse tipo. Você vai ter que tentar improvisar alguma coisa. Esse clipezinho aqui, ele sai, deixa eu até ver como é que ele sai aqui, testei agora há pouco aqui, ele sai, ele tem uma, bom, ele tinha, agora sim, ele tem um sisteminha aqui, que ele tem um ganchinho bem aqui na frente, tá vendo? Então ele teoricamente vai ficar preso na roupa aqui na negativa. Só que os vídeos que eu assisti de treinamento, isso aqui era quase uma garantia, porque ela é muito utilizada como uma lâmina de bota. Não só como uma lâmina de pescoço, mas também uma lâmina de bota, ficar na perna. Então o cara fazia puxada, ela vinha inteira. No ar ele já puxava e fazia assim e tirava da bainha. Então ela realmente saía inteira. Ela não saía só a lâmina. Então eu reparei isso, que muitas vezes ele fazia tração e no ar ele já deixava ela em pronto emprego. Achei isso daí interessante. Como a mesma coisa no pescoço. Se você tracionar de uma vez no pescoço, a chance de romper essa correntinha é maior do que a dela sair da bainha. Então é uma coisa que vocês têm que ficar atentos. Não sei se eu fui claro. Então ela vai ter esse grip, que ela vai manter a lâmina, não vai estar sambando nem na cintura, nem na bota, em lugar nenhum. Você não vai introduzir ela assim. Você vai deixar ela lá e com esse clipe de segurança. Mas se você for puxar, ele lá vem junto. Então você já tem que puxar
treinando para já puxar ela direto, certo? Por que eu sugeri a ela o punhal? Primeiro, uma lâmina que não exige muito conhecimento de combate, é uma lâmina de estocada, certo? É uma lâmina que, novamente, possibilita você fazer diversas pegadas, é em aço inox, não é uma lâmina de uso utilitário, de uso diário para fazer alguma outra coisa, então é uma lâmina que é estritamente destinada à defesa. A vantagem você, além da estocada, como ela tem duas lâminas, né? Ela tem gume dos dois lados, ela é afiada dos dois lados, quando você for puxar de volta, ela também corta. Então não corta só na ida, ela corta na ida e na volta. Então isso é uma vantagem a mais, certo? Numa situação de necessidade. Segundo, ela tem um tamanho bacana. Colocando aqui do lado da nossa caneta Bic, que é a nossa medição padrão, porque a maioria das pessoas não tem uma outra referência. Então aqui a caneta Bic serve exatamente para vocês terem uma noção. Então é uma lâmina que ela vai te entregar 8 centímetros de área de fio, certo? Até a pontinha aqui são 9 centímetros, ou seja, até a ponta da bainha, onde começa o cabo, melhor dizendo. E ela vai até o final em 18 centímetros e meio. O cabo dela, ela tem 9 centímetros e um pouquinho mais, quase 10 centímetros arredondando aqui. E ela na bainha, ela vai ter aqui 20 e arredondando 21 centímetros. O peso dela é um peso bem leve, certo? Não é uma lâmina pesada, até mesmo porque é utilizado como lâmina de pescoço e tudo mais. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Deixa eu desligar, ligar novamente. Vamos ver. 106 gramas. Então, uma lâmina interessante, até mesmo pela capacidade dela. Não pode ser uma lâmina também muito leve, mas também não pode ser uma lâmina frágil. Você pode reparar que ela veio aqui com essa borrachinha aqui um pouco desgastada, às vezes até pelo próprio contato com a bainha, tá, pessoal? Então, o que eu achei legal nessa lâmina? É uma lâmina com uma espessura muito boa, 3 milímetros. Tem a possibilidade ainda de passar um linear, de uma cordinha aqui, caso queira. Ela tem um design muito bacana, desenvolvido pela Smith Wesson, que é uma marca de armamento de fogo nos Estados Unidos, uma das mais tradicionais, certo? Em 1852 ela é fundada, a Smith Wesson, e ela ali entre os anos 90 e 2000, ela começa com uma linha tática de cutelaria, de lâmina. Inclusive, algumas delas não são nem feitas pela Smith Wesson. Terceiriza para uma empresa que faz esse trabalho, mantendo ali um nível de qualidade satisfatório. Então é uma lâmina que eu acho importante para estocada, múltiplas pegadas, firme, tem uma boa aderência, uma lâmina escura, ou seja, com baixo reflexo, uma lâmina em aço inox, uma bainha rígida, uma bainha que tem um clipe, mesmo não sendo um clipe bom, é como eu expliquei para vocês, mas é seguro, tem uma possibilidade, múltiplas possibilidades de botar na bota, de carregar no pescoço, de botar dentro da bolsa, porque é uma lâmina fina. Então você pode aqui tirar isso daqui, você olha a finura da lâmina para carregar na bolsa. É uma possibilidade também de você, às vezes, prender ela na bolsa, em algum bolso, alguma coisa do tipo. É uma lâmina que não exige um treinamento muito grande, embora toda defesa tem que ter um treinamento. Não só um treinamento motor, mas um treinamento situacional, né? Você visualizar as situações, tentando de preferência antecipar a crise. Então, se você sabe que você tem que passar por um local, não tem outro jeito, você já tem que mentalizar. Cara, se o cara vier na minha direção, eu vou fazer isso, eu vou botar minha mão esquerda, porque a mão esquerda vai me dar espaço para eu puxar com a direita, que eu sou destro. Então, tem que haver esse pensamento na cabeça, a preparação mental. Eu não vou cruzar as pernas andando para trás, porque eu posso cair, vai me deixar mais vulnerável. Eu já vou avisar o meu pai, avisar alguém que está ali que eu estou chegando em tal horário. E isso tudo vai significar que ele vai ficar atento, podendo vir no socorro numa situação. Então, são situações que a gente tem que estar atento, pessoal, porque isso é o último caso, certo? Eu não acredito em sã consciência que um policial vai parar uma moça na rua à noite e vai encrencar dela estar usando um punhal desse. A mulher, ela é vista diferente, é um indivíduo, na prática, mais frágil do que um homem, que às vezes pode passar por uma situação onde o policial pode indagar, questionar, que ele pode estar indo fazer alguma coisa de errado. Mas a mulher eu acredito que não. Então, eu talvez não iria sugerir uma lâmina dessa para um homem, mas para uma mulher, sem dúvida, eu acho que é uma opção muito interessante. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Poxa, amor, você está dizendo que um homem com um punhal é um mau negócio? Não. Estou dizendo que a possibilidade de ter problemas, vocês estão me entendendo, é maior. Mas ainda assim, é igualmente extremamente útil, funcional para a defesa, seja homem, mulher, criança, adulto, todo mundo com uma lâmina dessa se torna muito mais efetivo, muito menos vulnerável numa situação de ataque, etc.
beleza? Lembrando que não aconselho contra arma de fogo, isso aqui é uma situação de extrema necessidade, numa situação específica que ela vem passando e que ela pediu essa orientação, e eu, dentro das minhas limitações, e ela sabe disso, eu vou fornecer essa lâmina aqui para ela como um presente. Beleza, pessoal? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Escreve aí nos comentários se vocês têm uma ideia melhor, se vocês têm uma crítica, uma outra ideia, é sempre muito bem-vinda. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Novamente, se inscreve no canal, dá o like, escreve aí nos comentários e lembre-se, sejam sempre fortes.